Povo querido, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Santo Espírito Podcast. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber um grande profeta desses últimos dias, um homem precioso de Deus, amado apóstolo Robson Martins. Maravilha. Apóstolo, que prazer, que alegria poder ter esse momento com o Senhor, que eu sei que será edificante para a vida de muitas pessoas, de aceleração, de revelação em nome de Jesus. Prazer é meu, alegria é minha estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe o público que está aí na sua casa assistindo, que venham receber esse fogo, essa graça, né? E que tivemos de compartilhar de bem aqui. Nós estamos aqui para ser só um canal de transmissão para eles, né? Amém. Como eu costumo dizer, né? Somos portadores da revelação, mas transportamos para outros, né? Amém. Então queremos entregar aquilo que nos foi entregue. Glória a Deus, coisa boa. Já aproveitando, apóstolo, sim, senhor. Eu quero... como você vê, já começar com essa pergunta, como você vê esse... A gente sabe que a igreja está passando por uma restauração, né? Esse último tempo da igreja agora. E como você vê o que levou a igreja a perder o fogo do Espírito ou deixar de ver de forma nítida a manifestação do fogo do Espírito Santo, da restauração, de uma igreja avivada, de pessoas realmente, aquela frase que você falou agora há pouco ali, quando estávamos almoçando, meu Deus, incrível, se não escandaliza ainda não é o Evangelho. Se o Evangelho não te escandaliza ainda não é o Evangelho, você não ouviu o verdadeiro Evangelho. Uau! Jesus falou para os seus discípulos, se isso escandaliza vocês. Imagine quando vocês verem o Filho do Homem subir, voltar para onde estava, subir. Uau. Imagine, né? E Jesus falava coisas profundas que de fato mexia com a razão humana, né? Você tinha uma frase, né? Deus escandalize seu coração, escandalize sua razão para mostrar o que está no seu coração. Então, querendo ou não, o Evangelho e a revelação, ela confronta a razão. Porque ela expõe o coração. E é com o coração que temos que crer. A capacidade está aqui, ó, no coração. Aqui que começa a fé. É no coração. Glória a Deus. Então, apóstolo, toda essa questão da vida igreja de oração, da igreja sem oração, do fogo, tudo isso, você acredita que muito da questão da igreja ter sido envolvida, não somente pela tecnologia, mas por uma frieza causada por causa da apostasia, ou a igreja acabou indo para outros caminhos, priorizando outras coisas, esquecendo como funcionava a igreja primitiva e como é para ser a igreja dos últimos dias, a igreja de Cristo Jesus sobre a terra? Se a gente for fazer uma análise objetiva e sensata, e procurar entender o que está acontecendo, e de acordo com a minha experiência de todos esses anos por onde eu passei, o que eu vivi, de todas as igrejas que eu já conheci, tudo que eu vi, né? Podemos chegar a algumas conclusões. Existem alguns problemas acontecendo. Hoje você vê um certo tipo de movimento espiritual pelo Brasil, que está em todos os tempos, todos os lugares. As pessoas estão falando que é avivamento, que é poder, etc. Então, existem aqueles que estão entrando por um sensacionalismo, que estão buscando um evangelho sem justiça, mas eles querem poder, mas não querem relacionamento nem comprometimento. Entende? Que leva as dores de Cristo, leva o sacrificar verdadeiro, leva a amar as almas. Entende? Não é em busca de um evangelho só para nós demonstrar poder e viver para nós. Muitos estão extraindo o óleo da videira para si. Estão dando fruto para eles, não para Cristo. Uau. O Senhor me falou isso claramente. Os que estão usando o óleo da videira para eles, da oliveira para eles, e estão buscando para eles, eles serão seriamente corrigidos nesses últimos dias. Mas nós estamos aqui para gerar fruto para o Senhor. Por isso que nós estamos se permitindo ser podado. E o verdadeiro fogo ele um crescimento contínuo debaixo de santidade e justiça. Entende? A realidade de Cristo está nisso. O fogo verdadeiro é um caminho de santidade pura. É um caminho onde você morre para você. Então tem muita gente brincando com fogo. Então você vê, de um lado, existe um tipo de apostasia que é o fogo estranho. Que as pessoas elas querem um avivamento, mas elas não querem pagar um preço verdadeiro por ele. É onde as pessoas estão pegando fogo um do outro e ficam brincando com isso. Recebendo unção do outro e não sabe o preço que de fato é para gerar verdadeiros mantos e unções gloriosas na terra, onde nós vamos ver os ímpios sendo tocados. Uau. Onde vamos ver os cristãos dentro da igreja sendo transformados profundamente, encarando uma consciência muito maior do que eles já tinham experimentado. Então acho que vamos tentar colocar um ponto muito importante aqui. Apostasia. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a apostasia ela virá antes da grande manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Nós estamos vivendo uma era da apostasia. Sim. Entre a apostasia e um grande avivamento está chegando agora. Então, a apostasia é necessária acontecer. E a apostasia está dentro.
Porque pode se apostatar aquele que um dia tiver a verdadeira fé. Então ela começa por dentro. Sim. O mundo só vai se contaminar e se corromper ainda mais, ok? Mas a apostasia, ela começa dentro da igreja. Pelos aqueles que se diziam fiéis, né? Ou que eram fiéis, abandonaram a sua primeira posição. É o abandono do primeiro amor. É uma substituição, como a igreja de Laodiceia, entre as riquezas do mundo, né? Então, substituindo, perdendo a riqueza da glória pelas riquezas do mundo. Estão amando demais o mundo e estão se esquecendo de amar a eternidade. Então, hoje eu tenho, graças a Deus, a prosperidade em todos os sentidos possíveis. Mas cada vez que Deus me deu mais, é como se você morresse ainda mais para si, é como se você não tivesse nada. Porque nossos olhos, nosso coração não está no interesse desse mundo. Nós estamos em busca de eternidade. Então hoje nós vemos que as mensagens são temporais, são terrenas, são humanas, humanistas. O fogo do Espírito é meio estranho, porque você fala de fogo, as pessoas caem no poder, elas querem isso, mas depois você não vê fruto, você não vê resultado, você não vê obras. Entende que fogo é esse que não gera no coração das pessoas paixão por almas, que não gera caráter mais profundo, que não gera uma unidade, uma humildade nas pessoas. Então, hoje eu vejo muitas pessoas dizendo que tem fogo, mas não tem humildade, elas se acham que são melhores do que os líderes. Entende? Não estão sendo ensinados. Então precisa-se de um equilíbrio. Nós precisamos de homens de fogo profundo e também de profundidade intensa na justiça e no caráter de Cristo. Então um lado da apostasia, ele está vindo pelo causa do sensacionalismo. Inclusive, eu até escrevi algo sobre isso nos nossos livros, Forjado da Última Hora, né? Invasores da dimensão do Espírito. O Senhor me levou em Espírito e me mostrou algo claro. Isso aqui é tremendo que eu vou falar, isso aqui é possível que eu vou falar. Uma vez que as pessoas elas aprendem o caminho do Espírito, aprendem a acessar certas dimensões, elas começam a vibrar naquela frequência, acessar aquela dimensão, elas usam a fé dela para aquela dimensão, ela puxa, ela consegue acesso. Se está operando aqui um manto, se anjos estão operando aqui, se é uma dimensão aberta do céu quando nós estamos ministrando, a pessoa não importa o caráter que ela tenha, mas se ela aprende com o coração, se ela aprende com a fé e ela tem entendimento de como acessar aquilo, ela recebe. Querendo ou não, ela recebe. Então hoje nós estamos vendo pessoas recebendo muito, mas nós temos poucos discípulos na terra. Cada um está vivendo a sua independência. Então nós estamos vivendo uma certa sensação de uma bagunça, que gera uma descredibilidade para quem está querendo entrar nesse caminho e olha para os excessos e se desanima. Eu vim no meio de um tempo onde Deus me levantou para quebrar esses excessos, os enganos. Entende? Parar de pregar a si mesmo, parar de se concentrar em si mesmo. Trazer a glória, o reino, a eternidade, a justiça, a moralidade, a santidade com verdadeiro fogo na terra. Então hoje, vou te dar um exemplo bem rápido. Eu vi um movimento do Espírito extraordinário, mas é tão sólido, tão poderoso, porque o ministério da palavra, o discipulado, a doutrina do reino, ela está implantada. Então estou vendo famílias, pais, filhos de todos os tipos de faixa etária de idade sendo transformados. Entende? Não é um grupo isolado que vai para um movimento. Eu estou vendo todos os tipos de pessoas, independente da sua religião, independente de onde elas estavam, quando elas chegam ali, começa a pegar o verdadeiro fogo, elas começam a ser transformadas. Então uma parte da apostasia, e porque a igreja está caindo em certos caminhos enganosos, é porque muitos estão no excesso, no sensacionalismo, e estão andando por esse caminho. Outros estão pelo caminho do evangelho que eu falo, né, o doutrinário. As pessoas só querem doutrina, mas se esquecem do fogo. E Paulo diz, né, nós temos o ministério do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 3, né, a partir do versículo 4 em diante, ele diz bem claro. Nós temos o ministério do Espírito. A letra em si ela mata, mas o Espírito vivifica. Então se nós não tivermos o Espírito da letra, a gente morre. As pessoas não têm o Espírito da letra. Então uns estão indo para um lado doutrinário, outro sensacionalista, os outros miticistas. Aí você vê os crentes ritualistas que quer colocar talite na cabeça, quer dar uma de judaísmo diante dentro da igreja, quer pegar amuleto, quer jogar... Elas estão usando símbolos, estão usando métodos, usando coisas para tangir fé nisso. Só que elas estão perdendo a realidade, a intimidade da simplicidade. Jesus é tão simples, a intimidade é direta. Entende? Então, nós temos muitas pessoas que estão, infelizmente, comprometendo o evangelho por causa dos seus excessos. Pelos excessos de manifestações sem fundamentação, sem ordem, sem justiça, sem discipulado. Outros estão debaixo de um evangelho doutrinário e outros só doutrina sem o Espírito. Outros têm o Espírito, eles têm doutrina, mas estão se excedendo em relação as suas formas, seus métodos, que eu acabei de falar aqui agora, né? Os outros estão indo pelo caminho, infelizmente, dos usos e costumes humanos judaizantes. Estão judaizando a fé, estão usando símbolos, estão usando seus amuletos. E está todo mundo precisando de um restart, de um avivamento verdadeiro. É verdade, pastor. E o grande problema, né, o mal dessa era, que eu digo para vocês agora, é uma igreja que se comprometeu demais com as riquezas desse mundo. Nós estamos na sétima era. Profeticamente estamos vivendo a sétima era, eu posso falar depois um pouco sobre isso, mas é complexo o ensino. Existem 7 eras, nós estamos na última,
E nós estamos na fase da igreja de Laodiceia, nós estamos na última fase. Então, se você observar, de fato, a igreja enriqueceu. Hoje nós temos igrejas bilionárias pelo mundo. Nós temos ministério no Brasil que tem poder de acabar com a fome no Nordeste. Se eles quiserem evangelizar o Nordeste inteirinho, só com alguns milhõezinhos. Só que uma igreja que se comprometeu demais com a riqueza, com a fama, com o status, com o poder religioso. E abandonou seu primeiro amor. Abandonou as riquezas celestiais. Então as boas organizações, as boas ordens, a musicalização, que é o entretenimento dentro das igrejas, comprometeu demais a verdadeira adoração, a verdadeira dependência, um espírito de um verdadeiro adorador. Então hoje o que eles chamam de adoração, na verdade, isso me perdoe, mas muita musicalização, certas musicalizações estão despertando muito o lado sexual das pessoas do que o lado espiritual delas. Se elas isoladas dentro do quarto, assim, um som sem nada, elas não sabem ficar 1 hora de oração, nem meia hora ali dentro, porque elas não têm adoração dentro delas. Elas não conseguem cultuar Deus em secreto. Então elas estão precisando da falsa adoração. É o excesso de música. Deus falou para mim, há um excesso, há um grande problema sendo criado nos ouvidos das pessoas e no espírito delas. Muitas estão sendo debaixo de certas músicas evangélicas, comprometendo a própria vida delas, porque traz sensualidade. Está sensualizando as coisas. As pessoas não estão entendendo que, em vez de ela manifestar o Espírito Santo, ela manifesta a carne, ela manifesta a emoção, ela manifesta a sensualidade, manifesta algo que não tem nada a ver com a adoração, que te leva de cara no chão. A adoração te coloca de cara no chão. Ela te leva para Deus, ela te coloca de joelhos, te faz você se prostrar diante do Rei dos Reis, reconhecimento. A adoração verdadeira te coloca de face a face, ela te faz você ver, contemplar Ele no seu coração. Ela produz transformação. Então, o que está acontecendo, pastor Rafael? Permitiu o senhor falar aí. Os excessos. Se comprometemos com os excessos. E agora nós estamos aí alcançando um ponto de equilíbrio no meio disso tudo, para trazer os daqui e fazer as pessoas acordar e despertar, vencer o espírito da apostasia que está lutando na nossa nação. Isso não é uma brincadeira. Nós podemos entrar muito mais questões profundas aqui e falar sobre isso. Quero que o senhor fale. Meu Deus, quantas revelações. Glória a Deus. Apóstolo, então, a gente tem esses excessos, né? E a gente sabe que não é algo da igreja brasileira hoje apenas, já veio da Europa, muitos continentes, a América passou por tudo isso, e a gente vê o resultado de tudo isso, né? Praticamente a Europa hoje, pelo amor de Deus, afundada, né? Na mais escuridão que, infelizmente, só um grande avivamento pode tirar eles daquilo ali. Se afundaram num nível de uma incredulidade, de uma dureza que, olhando assim de fora, e eu que já fui na Europa ministrar em vários países ali dentro, a frieza, a dureza é extrema. E nós precisamos de um grande mover. Eu oro sempre para a Europa, a Deus trazer esse fogo para a Europa, para despertar e sacudir a Europa, começar a incendiar a Europa. Mas a Europa, infelizmente, né, onde você pode observar uma coisa, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde superabundou a graça, está superabundando o que agora? Infelizmente, é o reverso. A incredulidade e a apostasia. Onde foi grandes avivamentos se tornaram palco depois de grande promiscuidade. É o que tem que tomar cuidado. Porque Satanás gosta de destruir a história, apagar. Gosta de danificar as coisas. A Europa foi um dos maiores palcos dos grandes avivamentos. Do avivamento metodista na época de 1700 ali em diante, né? Você vê o grande movimento com John Wesley, Jonathan Edwards, né? Ou Whitefield, né? Então você vê um grande movimento que houve ali de evangelização, vê coisas extraordinárias que aconteceu dali. Os maiores doutrinadores do mundo vieram dali. E hoje nós estamos, infelizmente, enfrentando um nível de uma cegueira espiritual pela dureza religiosa que tem ali, que não é fácil, cara. Substituíram, né, o fogo, mover, a essência, e agora estão apoiados somente nas doutrinas e nas boas organizações religiosas. Apóstolo, você acha que, lógico, a gente não pode engessar Deus de forma alguma, mas será que Deus tem as suas chamas fora para trazer para dentro, ou ali mesmo despertar alguém para restaurar aquilo que se perdeu praticamente, né? Um dia eu fui surpreendido por ser uma visão tremenda, né? Eu estava orando, estava no monte orando, e de repente eu entro num campo, dá uma visão. Eu vejo um rapaz na minha frente. Já viu o Testemunho de Jeová? Quando ele coloca a malinha do lado assim? Ele era um Testemunho de Jeová. Um rapaz jovem. Ele tinha aparência de 33 anos, 35 anos por ali. Quando eu olhava para ele em espírito, ele falou assim: eu estou me levantando, Deus está me levantando, eu vou trazer um avivamento no meio dos Testemunhos de Jeová. Aí eu voltei em espírito e o Senhor falou assim: filho, eu não perco. Você pode ter certeza, cara, que Deus sempre desperta alguém de dentro.
Porque ele diz, eu tenho os meus que se conservaram, eu tenho os meus ali dentro. Ele fala para aquele dia lá de sair para outros, eu tenho os que andam de branco comigo, eu tenho os que são fiéis a mim. Eu tenho aqueles que não seguiram essa falsa doutrina. Então ele sempre tem os dele, ele vai despertar e sempre despertou. Deus tem as suas maneiras, pode trazer de fora ou de dentro, não importa, mas o Senhor, eu acredito que nos últimos tempos há de fazer por grande amor ao ser humano, a misericórdia na terra. Eu vivi experiência que eu posso contar coisas fortes sobre isso. Conflitos violentos na Europa. Eu vivi, cara a cara, frente a frente com esse sistema duro da religião. Eu preguei dentro da igreja da Reforma do Martinho Lutero, na Suíça. Eu preguei dentro do templo, no templo da Reforma, imenso aquilo lá. Eu encarei todos os tipos de cristãos aí dentro da Europa. Eu fui em igreja extremamente religiosa, inclusive eu iria encontrar um padre e pregar na igreja, uma igreja católica para 15 mil fiéis. Mas Satanás me impediu. Aí naquela época, um pastor que ele era ecumenista, né? Que é o comunismo, né? Uhum. Ele tinha uma mistura de evangélico, com igreja católica, com espiritismo. Então ele frequentava essa reunião. Aí ele foi num culto que eu estava pregando, aí eu ministrei nele, cai no poder. Aí Deus me revelou algo na vida dele lá, curou o homem lá. E levantou, falei, pronto. Eu falei, isso aqui tem que levar a minha cidade. Ficou doido. Aí me levou para a cidade de Bethlehem. Aí eu fui para a cidade de Bethlehem. E ali eu encontrei um grupo de cristãos presbiterianos que vieram da igreja dele e ele era pago pelo governo. Então a igreja dele é do governo. Então você tem você tem, meu filho, você tem um cabresto em você ali que você não pode falar o que você quer. Meu Deus. Quem manda na igreja, na verdade, é os membros, não é o pastor. O pastor é o psicólogo, ele não é pastor. Ele falou, a gente não tem voz. Ele falou, contratado, né? É contratado, você não tem voz, é uma profissão. E eu tava no meio desse povo, eu tô pregando pra esse povo. Tudo sentado na minha frente, todo mundo assim. Os alemães. Que isso, apóstolo. Eu falei, caraca. Aí a tradutora me traduzindo, né? Aí a crente disse, ai meu Deus do céu. Eu falei, fala mulher, fala o que eu tô falando. Eu falava a palavra, ela não queria falar. Eu vou olhar pra ela e falo o que eu tô falando. Que ela queria cortar minhas palavras. Não, eles não podem ouvir isso. Eu falei, vai falar o que eu tô falando. Aí quando eu falei, vamos orar todo mundo. Meu Deus. E aí comecei, fui ministrar, tudo seco, igual parede de concreto, ministrar neles, né? Aí eu fui, começou o Espírito se mover. Daqui a pouco o Senhor começou a gritar, eu quero ser curado na minha alma, eu não aguento mais. Aí quando um olhou pro outro e começou a vomitar, as pessoas começaram a vomitar os seus problemas, chorar. Era um tipo de um mover do Espírito, eu fiquei analisando aquilo ali, falei, algo está acontecendo. Aí sabe o que o pastor fez? Eu encarei o sistema. Eu encarei a força violenta ali dentro da Europa. Ele falou, vamos fazer uma cruzada aqui dentro, na cidade. Eu falei, vamos. Ele se moveu, a prefeita da cidade me concedeu todo o anúncio de graça nos jornais da cidade todinha, convidando as igrejas religiosas, todos os tipos, católico, espírito, macumbeiro, seja o que for, convidou todo mundo para lá. Fui no lugar onde era o templo para poder ministrar, eu nem sabia onde era, né? Que cederam para mim, cheio de imagem de católico dentro do negócio. Eu falei, rapaz, eu estou onde? Estou numa igreja evangélica, numa igreja católica, eu não sei o que é isso aqui. Eu falei, eu vou entrar aqui dentro. 3 horas estava marcado em ponta. Eu falei, Senhor, tomara que não venha ninguém, eu não sei nem o que pregar no meio desse povo. Eu tava aflito, eu falei, o que eu vou fazer isso aqui? E eu, tinha 27 anos, 26 a 27, por ali. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu era magro, feio pra caramba, esquisito. E na época, cara, eu tava cabeludo. Ele me mandou uma foto sua de 9 anos atrás. É esse negócio aí mesmo. Eu com cabelão, cara. Eu tava um cabelão, todo esquisito. E eu falei, o que o povo vai pensar? Jogaram minha foto no jornal. Ainda colocaram assim, apóstolo do Rio de Janeiro, do Brasil, não sei o que lá. E saiu, tem até a foto do jornal aqui até hoje. Aí eu falei, cara, agora eu tô no estreito mesmo. Lotou o lugar, mas lotou. Eu falei, pronto, comecei a pregar o reino de Deus. O Senhor falou assim, tu vai ver o que eu vou fazer aqui hoje. Comecei a pregar. Aí o jornalista, eu não sabia, entrou o jornalista da cidade para me desmascarar, que foram lá para me denunciar, para me caluniar no jornal, para pegar qualquer coisa minha para jogar no jornal, para cair em cima de mim no jornal lá, né? E coitado do pastor da cidade, que ele ficou conhecido, o pastor Ioque, né? Ficou conhecido. Aí eu comecei a ministrar. E o que Deus fez? Irmãos, diante de Deus, era rígido. As pessoas não diziam glória, elas não dobravam o joelho, elas não oravam, elas não falavam, não cantavam. Meu Deus. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Eu tava todo o tempo ali, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Faz alguma coisa nesse lugar. Aí chegou um alemão imenso, um cara grandão, maior do que o moço ali. Aí, o alemão ficou parado assim, eu pregando, o cara ficou de frente comigo, em pé o tempo todo, não tirava o olho, me encarava assim, nem piscava. Eu falei, esse homem veio pra me bater aqui, cara. Ele tem alguma coisa aqui, que esse homem tá me olhando. Eu tô falando daqui a pouco, tô pregando e começando a dar palavra de conhecimento.
Eu falei, tem uma pessoa aqui que aconteceu um acidente no fêmur, você quebrou o fêmur, aconteceu um acidente assim na tua vida. Você tem um problema grave, cadê essa pessoa? Ninguém levantava, todo mundo em silêncio. Eu falei, cadê esta pessoa? Ninguém levantava, ninguém falava nada. Eu falei, eu vou repetir de novo porque o Senhor está me falando que vai curar essa pessoa aqui agora. Falei a terceira vez. Aí o alemão, ele sai da um desastre. Ai! Aí foi lá na frente. Vou parar. Aí deram o microfone para ele falar que ele tinha quebrado o fêmur, um acidente que tinha acontecido quando ele tinha 17 anos de idade. Ele caiu, um trator passou em cima dele, quebrou. Não ficou para lá com um milagre, mas depois dali não podia deitar sozinho, não podia sentar sozinho a vida inteira, desde 17 anos. Eu falei, o Senhor vai te curar agora. Todo mundo ficou assim. O homem caiu no poder. Quando ele caiu no poder, os alemães fizeram assim, ó. Todo mundo parou, ficou tudo silêncio. A mulher dele correu de onde estava, saiu, que nem sabia que era a mulher dele, estava no meio do povo. Veio para ficar perto assim, olhando, algo está acontecendo. Ele levantou. Quando ele levantou, eles já começaram a chorar. Porque não podia levantar sozinho. Uau! Quando ele já levantou, o osso dele tinha voltado para o lugar, o fêmur dele foi 100% restaurado. Glória Fez a Deus. todos os movimentos. A mulher abriu a calça dele assim, em público, para ver, abaixou a calça do homem. Olhou para poder ver que ela não acreditava o que estava acontecendo. Ela saiu com a cabeça assim, com a mão na cabeça, sentou na cadeira e ficou assim, ó. Ele abaixando, levantando, pulando dali, acabou. Só milagres. Só milagres. Como é que foi? Como é que foi mover no meio deles? Eles não acreditavam em nada. Aí saiu nos jornais. Aí foi tão intenso que fizeram o segundo dia. Me pediram para voltar o segundo dia. Lotou o segundo dia de novo. Desce fogo de novo, milagres, cura, maravilhas. Então, sim, existe coisas que para destravar eles no reino do Espírito, só foi os milagres. Eles não acreditavam em mais nada. Eles falavam que o Reinhard Bunker foi pregar no meio deles, prometendo milagres. Foram lá na cidade, fizeram, não aconteceu milagres. Ele falou, Deus usou muito ele lá na África, mas aqui nós ficamos sem. Ele falou assim, nós alemães não vimos, precisávamos ver aqui acontecer. E Deus usou você para acontecer. E ele é alemão, né? Ele é alemão. Ele falou que Deus usou ele em ministério na África, mas na Alemanha não fluiu o ministério de milagres dele. Ele falou assim, hoje aconteceu diante de nós. Aí cheguei num restaurante de italianos, a glória de Deus desceu. Parou o restaurante inteiro, ouviu os funcionários, todos alemães, italianos, todos no chão, debaixo do poder de choro. Deus me usou para parar um restaurante inteiro, aquela glória invadiu o restaurante. Tomou os donos do restaurante, palavras de conhecimento, revelação começou a descer. Pronto, aonde foi o maior culto foi no restaurante. Uau. E o povo lá dentro todo vendo milagre. Eu tô te falando diante de Deus, tô falando uma roda cheio de pessoas dentro do restaurante. Parou o restaurante inteiro, porque Deus começou a me revelar as coisas. Aí o mover da glória desceu. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo ali dentro. Pessoas que estavam ali dentro. Aquilo ali foi uma visitação da grande, extrema misericórdia de Deus ali dentro. Mas o que eu enfrentei na Europa? As igrejas onde eu passei? Era um assombro. Assombroso o nível da dureza e da religiosidade do povo. Misericórdia. Assombroso. Desculpa aí que eu falei sem testemunho, mas as pessoas precisam ouvir essas coisas. Com certeza, é importante falar essas coisas. É que realmente, como você citou o nome de tantos grandes avivalistas, homens de Deus, né? E olhar hoje para a circunstância e a situação que vive, né? Nessa questão espiritual é triste, assustador. Mas ao mesmo tempo tem que despertar em nós um sentimento de que se o Senhor está nos dando essa oportunidade hoje, é porque Ele está reacendendo ou encontrou no Brasil uma rota para fazer algo, tanto aqui quanto fora daqui, né? Verdade. Porque se nós olharmos para a nossa nação, nós também não estamos muito distante disso, né? Chegamos em um tempo hoje que, pelo amor de Deus, né? Esse extremismo que você falou, que levou muitas igrejas bilionárias financeiramente, mas espiritualmente, oração, né? O povo em santidade, santificação, mergulhado na presença, mergulhado no Senhor, em caráter, a gente vê essa dificuldade. Até em 1 Samuel capítulo 2, você lembra do texto quando a palavra do Senhor nos diz, antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus levanta Samuel, ou Deus chama Samuel. Chama Samuel, Deus sempre tem, quando uma chama está se apagando, ele tem uma que ele reacende. É verdade. Glória a Deus. Apóstolo, em meio a tudo isso, nós realmente sabemos, já vi muitas das vezes você falar sobre a questão das trombetas e tudo. O que você tem hoje de revelação de Deus para esse último tempo? Nós sabemos que estamos nesse último tempo, né? Sim. Eu já acompanhei muitas coisas você falando sobre essa última era agora, sobre as questões que vêm agora aqui pela frente e tudo. E o que você pode compartilhar conosco de estarmos atentos a esse tempo, a essa circunstância espiritual que está acontecendo, tanto de restauração, quanto agora
do retorno do Senhor Jesus. Do Senhor. Olha, uma coisa importante, pastor Rafael. Esses últimos dias, eu escrevi uma série de um livro, uma 3 séries que o Senhor me deu uma revelação para escrever. Sobre o chamado A Última Hora. Uma é chamada Forjados para a Última Hora, que é um dos melhores livros que eu já escrevi. Então, de presente. Trouxe esse aí, bicho? Trouxe. Vou dar de presente para o pastor Rafael dele. Coisa boa. O Sacudimento da Última Hora e O Chamado da Última Hora. 3 livros. É uma série violenta, poderosa, de revelações e mensagens para equipar e preparar a igreja para exatamente esse tempo. Quando eu era mais jovem, eu comecei a ministrar na favela, tenho uma história muito intensa. Sim. E um dia eu estava debaixo de muitas angústias, eu fui pro monte de madrugada orar, estava chovendo. Eu falei, Senhor, tava com uma igreja, tinha saído um tempinho para alugar um local maior, e Deus em um mês falou para me fechar e voltar pra favela. Então às vezes eu tentava fugir, né? Eu disse, volto pra comunidade, volto pra favela. E eu fui pro monte orar com muita angústia. Eu tava com um galpão para mais de 600 pessoas, tava tendo culto ali. E em um mês eu abri e fechei. O Senhor falou, saia daqui e volta. Eu falei, por que tu permitiu? Para te mostrar algo. Aí eu fui pro monte. Eu falei, Senhor, qual é o meu propósito, Senhor? Por que você me chamou? Aí naquela madrugada o Senhor me tomou um espírito, eu vi escrito no céu o meu ministério, né? E falou assim, o propósito seu para a restauração da igreja da última hora. Meu Deus. Então eu recebi um manto específico de restauração da igreja da última hora. Eu tenho tido revelações há anos sobre os últimos dias, só que agora a coisa ficou muito mais intensa. Inclusive, foi esses dias agora, eu estava voltando do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu entrei debaixo de uma revelação seríssima. Era na segunda-feira. Naquela noite eu fui visitado por um anjo dentro do carro. Então um rapaz, o Breno, eu estava dirigindo o carro. Eu estava em espírito, apareceu para mim, me tomou um espírito dentro do carro. E falou assim para mim: os tempos e as estações não foram dados a vocês a saber na terra os homens, mas a hora sim. Vocês estão a 60 minutos do arrebatamento. Meu Deus. O anjo falou comigo 60 minutos. Se eu fosse colocar na regra de 1000 dias para um dia para 1000 dias, ou 1000 dias conforme um dia, nós estamos 41 anos. Faltam 41 anos na Terra. Então temos um ciclo de uma pequena geração agora na Terra. Ok? Se eu for colocar dentro dessa ordem. Sim. Simplesmente. Mas não é por aí. Porque muito tempo já se passou, nós estamos nos ciclos finais, nós estamos vivendo as últimas festas, a festa do Senhor está vindo agora, o profético Israel está se cumprindo agora, nós estamos agora na Terceira Guerra Mundial, a nova ordem mundial está vindo, a Agenda 2030 está vindo, então nós estamos muito perto de acontecer o grande movimento final do avivamento agora que começa, tem coisa poderosa falar sobre isso, e nós estamos agora para a véspera da manifestação do anticristo, ele vai aparecer. O Senhor falou para mim que em 2027 ele vai aparecer e vai ser declarado. 2027, o anticristo. Ele me revelou claramente, foi esses dias agora. Eu tinha minhas dúvidas, porque eu tinha muita revelação com Elon Musk, né? Muita. Até um dia que eu fui levado, eu vi no prédio 3 homens. O Viejo do Trump, ele e mais um que não sei quem é, eu não lembro o nome daquele homem. O Senhor falou assim, a porcentagem, quem conseguir alcançar esse nível de aceitação global e conseguir trabalhar na Pax Israel, que eu não sabia o que era isso na época, né? Vai entrar. Aí eu, por que é isso? Quem é que vai entrar? O que vai herdar? O que é? Né? Aí os tempos foram se passando. Eu tive uma visitação, foi muito poderosa. Estava no Rio de Janeiro, numa conferência. De madrugada o anjo do Senhor me acorda, desce um guardião do céu. Ele desceu do céu falar comigo. Não estou te falando de uma visão, estou te falando só de uma sensação de ser arrebatado ver. Ele desceu, eu ouvi a voz dele falando em cima de mim, falando comigo, ele apareceu para mim. Ele falou assim: o anticristo. E falou o nome dele, Gerard, né, que é o nome fala o nome do gênero do Trump. Ele é o anticristo. Eu voltei em espírito, eu voltei daquela dimensão que eu estava ouvindo claramente. Eu fiquei debaixo de um tremor, comecei a orar, entrei em espírito. Quando eu entrei em espírito, eu comecei a ter a visão claramente. Eu vi ele na minha frente, eu vi ele estabelecendo a paz de Israel, chamada Pax Israel, que é o acordo no Oriente Médio, da falsa paz. Então, eu tenho plena consciência. Uma vez que Deus me revela nesse nível, eu sei quem falou comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma dúvida disso. Como todas as coisas que eu falei têm acontecido. Então o que acontece? Ele vai vir. Ele vai vir. Não sei se você ouviu agora, esses dias agora o presidente de Israel anunciou que o Messias é a chegada do Messias agora. Ele anunciou agora. Acabou, estou falando do presidente de Israel falou. O ministro de Israel, ele já falou, o primeiro-ministro. Então não adianta. Já está acontecendo. Nós estamos vendo os últimos dias da Terra. Então, agora é a era da guerra. É a era final. Sim. A da batalha final.
Então tem muita revelação, muita coisa que eu vou compartilhar esses dias com você, mas eu quero falar um pouco sobre isso também. Perfeito. E quais são as revelações, o que Deus tem falado para mim, o que há de acontecer. 2026, o que 2026 é? 2026 é um ano perigoso, um ano de muita destruição e do reset global. 2023 eu profetizava direto isso, cara. É porque eu não fico me vendendo na internet, você sabe, ficar exagerando. Eu falo as pregações, uma outra vídeo eu falo assim, vai acontecer isso aqui, é raro, entende? Mas tá lá, eu cansei de falar isso. E nem sabia o que era isso, cara. Vai vir um reset econômico global. Vai acontecer algo no mundo. Deus falar para mim no mundo. Eu vi os 3, será só 3 continentes. O mundo vai ser um mundo tripartido. Eu comecei a ver toda a nova ordem mundial. Então, isso, as revelações foram aumentando. Então, agora nos últimos dias, eu herdei algo mais profundo. Então, depois que eu herdei certos mantos, agora sim, o Senhor me leva com uma clareza muito mais profunda. E me dá entendimento do que vai acontecer nas nações. Eu vou falar uma coisa aqui que... Isso aqui talvez não tenha muito sentido para o Brasil, para ninguém aqui. Exemplo, o Senhor me revelou que o maior traficante do México vai ser preso. Vai ser pego. O tráfico no México vai ser quebrado. Eu vi o grande traficante do México. Nem sei o nome, nem sei quem é. Só que o Senhor fica me dando visão das nações. Porque é onde em espírito eu estou hoje, trabalhando com o Senhor e orando e clamando para esses avivamentos, esses lugares. Então, o que acontece? 2026... começa a crise que o Senhor falou para mim. Eu falei em 2025, eu falei em dezembro de 2025, eu anunciei numa conferência no Rio de Janeiro, eu falei, eu tenho umas notícias para dar. 2026 será um ano de grandes destruições, vai ser um ano da crise da alimentação. 2026. E muitas pessoas estão perguntando muitas coisas que fazer. Eu tenho alguns conselhos seríssimos para dar e que eu já estou fazendo. E eu aconselho o Senhor e todos vocês também a fazer isso. Perfeito. A coisa não vai ser fácil. Já está acontecendo. Aí como é que viria uma crise global na alimentação? A guerra no Oriente Médio. Sim. Pronto. Está afetando o petróleo. Se continuar 3 meses essa guerra, vai triplicar o valor. Então quer dizer que a gasolina agora já está quase R$10. Subiu. Né? O diesel, gasolina. Isso. Então o que acontece? Agora vai começar a subir mais ainda. A escalada sobe. Então o preço da alimentação vai disparar. Cada vez vai ficar mais caro. Se prosseguir assim, vai ficar difícil para o pobre. Vai ficar muito difícil a alimentação. As importações vão reduzir, porque os preços vão aumentar muito. Até quem importa vai ter dificuldade de importar, porque o preço vai ficar absurdo. E já está ficando absurdo. Só que eu avisei para as pessoas, eu falei, isso está acontecendo. E a coisa vai ficar mais grave. Desse mês agora, do 6º mês em diante, o ciclo muda tudo de novo. Todo 6º mês em diante, depois, os estreitamentos começam a vir. Então isso vai vir um abatimento de novo. Aí vai começar o abatimento na área da alimentação. E o conselho seria estocar? Uau. Querendo ou não, tem muitos membros meus que estão fazendo isso já. Você tem que guardar, porque independente disso ou não, por causa do preço. Sim. E daqui a pouco não vai ter para todo mundo, sabe por quê? O mundo está sendo dividido. Sim. Está sendo quebrado o pacto do dólar junto com as Nações Unidas em relação a, depois da Segunda Guerra Mundial, que o dólar seria a moeda principal de importação, economia global, e gerou tudo. Agora o dólar está saindo. Começa a quebra do dólar agora. Não sei se você viu que os Estados Unidos fez com a Rússia, o breakout que deu lá, que eles guardaram uma economia de 300 bilhões, e os Estados Unidos fez assim, simplesmente desapareceu. Então está um conflito muito grande que agora vai se alinhar. Os países do Oriente Médio vão se unir para uma nova economia. Deus me mostrou 2 grandes ordens mundial. Uma vai ser feita para os Estados Unidos com Israel, de onde vem o sistema do anticristo, e os 10 reinos, conforme o livro Apocalipse capítulo 17, capítulo 13. Vai se levantar esses 10 príncipes, esses 10 reinos, vai dar o poder para a besta, etc. Tem muita coisa para falar sobre isso, pode falar. Não, Estados Unidos e Israel, no caso. Tá. E o segundo? Rússia e China. Uau, apóstolo. Rússia e China. Eles vão dividir o mundo inteiro. Então todo o sistema de importação vai mudar tudo. A grande potência global que vai ser Israel. O poder dos Estados Unidos é transferido para Israel agora. Os grandes bancos dos Estados Unidos eles vão transitar para Israel. Querendo ou não, os maiores bancos dos Estados Unidos já estão entrando em Israel. Israel vai ser a potência, domina o mar Mediterrâneo, o mar Morto, domina todos os centros e canais de importações principais e globais. Eles dominam. Eles têm um sistema Mossad que eles conseguem manter a segurança das importações, a qual nenhum sistema do mundo consegue fazer o que Israel faz, o Mossad, que é o sistema deles de vigilância e segurança. Então vai ser o país mais seguro de importações, que vai conseguir garantir importações para o mundo. E Israel tem o quê? A África inteira. Rússia tem 1/3 do trigo
dos carboidratos do mundo, 1/3 está na mão da Rússia. Se Rússia quebrar e parar de importar para os Estados Unidos, vai dificultar ainda para o Brasil. Tá. Ainda bem que pelo menos o Brasil tá naquela aliança ali, de um lado ali com a China, com ali, tem um lado bom e um lado ruim nisso. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim nisso. Ok? Porém, nós não estamos preparados para alimentar o próprio país. Porque as indústrias não se desenvolveu para alimentar 250 milhões de habitantes aqui no Brasil. E querendo ou não, o Brasil é a potência que tem poder na Terra hoje, de ajudar na alimentação global de 8 milhões de habitantes no mundo. É o Brasil. Isso eu vi um grande estudioso falar sobre isso. O que o Brasil é nessa nova geopolítica, né? O Brasil é jogado na importação mundial para alimentar o mundo, meu querido. A terra mais produtiva, mais forte hoje é o Brasil, Rússia. Entendendo? Agora o que está acontecendo? Nós estamos debaixo dessa grande pressão. O que Deus me revelou do governo? O que vai acontecer no governo? O que as pessoas estão falando? Eu só vou seguir o que Deus falou para mim. Eu vi o governo Trump entrando no Brasil. O Trump vai entrar no Brasil. Eu vi o Trump parando o Lula. O Senhor me revelou. Ele falou assim: tu está preso aqui, tu não pisa mais o pé. Pegava o Lula. Aí eu vi os 2 filhos do Bolsonaro, o que está vindo agora a eleição, e falava: entre vocês e o Trump, o que vocês preferem? O Trump! Trump! O que vocês preferem? Porque eles sabiam que eles sozinhos não conseguiram vencer o que está no Brasil. E quem está por trás dessas manobras é a China com a Rússia. Eles não conseguem combater isso sozinhos. Os Estados Unidos tem que estar no Brasil. A única maneira. E Deus vai permitir tudo isso. E por que vai permitir isso tudo? Porque o Brasil, eu profetizei que foi até no culto de ontem. O Senhor me tomou minha boca subitamente. Deixará de ser uma nação baixa para ser uma nação alta. Algo glorioso está para acontecer depois dessa grande crise que o Brasil vai passar agora, nesses próximos 3 anos. Apóstolo, sobre política ali de 2026, alguma coisa o senhor tem falado com o senhor a respeito disso? O que Deus me mostrou para mim é que Lula vai sair. Vai. Eu tive uma visão maravilhosa, né? Eu vi uns anjos carregando um caixão. O Senhor falou: esse aqui é o caixão do pai da mentira. O pai da mentira. Aí uma multidão assim, uou, uou. Eu falei: nunca vi um enterro que o povo celebra a morte. Então esse é o caixão eleitoral. O Senhor falou assim: o PT deixará de existir, varão. Meu Deus. Você entende uma palavra dessa? Deus me dá uma palavra dessa, o nível do comprometimento que eu tenho para falar uma coisa dessa? Sim. Deixará de existir, vai ser acabado, exonerado o partido do PT. Vai ser terrível. Vai acontecer e Deus vai fazer. O Lula vai sair. E isso que Deus me deu uma palavra anos atrás, né? Por amor ao avivamento ele faria isso. E se o Lula não morrer? E se eles não matar o próprio Lula? Então a gente não sabe. Eu só tô falando, isso aqui é minha agora. Eu tô falando por mim mesmo. Se. Porque aparentemente isso está para acontecer. Pelo que eu tô vendo. Então assim, ele tá caindo, não adianta. O pessoal da direita, ele vai tomar de novo a frente. Entendendo? Mesmo que possa falar do Carlos Bolsonaro, pode falar o que for, não adianta. Vai acontecer um milagre ali com eles ali. Vai acontecer um grande milagre na salvação. Apóstolo, no domingo eu tive uma visão na madrugada a gente entrou em política aqui com o Bolsonaro, interessante. Na segunda-feira ele foi internado, né? Estado grave. No domingo, na madrugada, depois do culto, estava em oração. Eu não sei qual o nível de revelação que você tem em relação a isso, ou o direcionamento de Deus em relação a isso, mas eu não consigo ver no espírito o Bolsonaro voltando mais para a presidência. Não, também não. Eu não vi isso, não. Na verdade, eu vi o Bolsonaro morrendo. E aí, quando foi na segunda-feira, ele foi internado em estado grave. A gente sabe que tem então, algumas provavelmente questões. vai acontecer. Mas esperamos que Deus conduza alguém que realmente seja parte daquilo que é pelo menos alinhado, né, com esse projeto, esse plano de Deus aí para o que vem em 2027 em diante, porque a gente sabe que isso não é uma guerra política, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que você está falando de política, mas não, isso engloba uma questão muito maior do que isso, né? Questão espiritual, arrebatamento, a volta de Cristo, todas essas questões, sim, né? Sim. Então, às vezes, há nessa polarização que falam tanto sobre direita e esquerda, mas não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão espiritual. Espiritual, legal. Agora nós estamos na guerra das potências, dos impérios, das forças maiores agora. Entre uma luz e as trevas. Nós estamos na guerra final. Esse tempo agora ele não vai ser um tempo fácil, é um tempo de grande guerra na Terra. A disputa dos poderes agora. Agora tudo é grande, tudo agora é domínio. Tudo é grande, se você está reparando. Todo mundo mudou, porque a grande guerra pela tomada, ela é agora, ela começa agora. Então, vou te dar um outro parecer importante. Esse tempo agora, ele não é o mais decisivo do Brasil. O Senhor me levou um espírito e me levou à frente do tempo. Eu fui no Nicolas. Eu levantava ele do chão.
Depois levava ele num quarto. Deus me levou um espírito, essa dimensão tremenda. Falei, entra aqui. Aí trancava a porta. Me ouça. Você sozinho, você acha que você consegue? Você acha que você consegue lutar com a bruxaria, a feitiçaria, isso? Eu começava a falar, não, você não consegue. Aprenda, você não consegue. Eu falei assim, sabe quem você é? Ele olhar pra mim, você é o próximo presidente do Brasil. Isso na época eu tava lá em espírito ali, entendi que ele vai entrar numa ascensão, ele vai entrar. Eu falei, sabe quem eu sou? Eu sou o intercessor do presidente do Brasil. Deus me colocou no reino do espírito para proteger o próximo presidente, por causa do avivamento do Brasil e o que acontecerá nos próximos anos do Brasil. Não é agora, eu sei que agora não tem nada a ver, agora é só uma transição. Mas ele vai entrar. No melhor tempo nosso na vida, na terra. O Senhor vai viver isso, nós vamos viver isso. O avivamento, um grande mover de glória no Brasil. E o Senhor falou para mim que aqui é o celeiro. Vai vir pessoas de todo lugar do mundo, por causa das guerras que vai estar fervendo no Oriente Médio, vai tudo deportar para cá. O Brasil vai lotar de todos os tipos de raças de pessoas, vai cair aqui dentro. O povo vai fugir da Europa para o Brasil. De todos os países do mundo. A maioria vai vir para o Brasil. Meu Deus. O Brasil é o celeiro da última hora. Querendo ou não, fomos escolhidos. Isso é fato. Eu já estou vivendo. Eu falo pro pessoal, já estou vivendo com toda humildade, sem pretensão nenhuma, nada. Porque me foi anunciado, já estamos vivendo. Nós sentimos, estamos vivenciando coisas muito além de todos os movimentos do Espírito e múltiplos mantos e glórias que eu já vi na Terra. O que está acontecendo agora é excelente. Ultrapassa. Apóstolo, eu tenho certeza que isso aqui vai despertar muitas pessoas que estão iniciando no ministério, Sim, muitos senhor. ministros que lidam com a questão de experiências e tudo. Como você lidava? Eu sei que hoje o Senhor deu uma patente a você de lidar com a experiência de uma forma diferente de 15 anos atrás. Sim. Né? Como você lidava com tudo isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 20 também já? 20? 18 anos atrás. Eu tenho 18 anos de ministério, comecei com 17 anos, né? Já era obreiro na igreja, pregador. Perfeito. Como lidava com todo esse nível de experiência que eu tenho certeza? Hoje você tem estrutura para suportá-la, mas eu acredito que 18 anos atrás deveria ser um turbilhão meio que tentando... Com 18 anos de idade, eu lembro que eu estava subindo com meu sogro no monte, ele me entregou uma profecia para mim, né? Ele falou assim, Robson, Deus vai te tornar um educador no evangelho. O mover será grandioso na sua vida. Nem ele sabia o que estava falando para mim. E nem eu sabia o que estava ouvindo. Falou, você vai ter uma educação. Deus vai te dar uma educação muito profunda. Então eu comecei muito cedo no mover pentecostal. Então comecei a ver eu via aquele excesso, né? Era aquela loucura do pentecostalismo. Então era aquele negócio. Só que assim, eu estava ali dentro, dançava no poder do Espírito. Mas eu comecei a ter uma dimensão que eu comecei a ver que era o diabo. Né? E o povo rodava no poder, eu colocava a mão, manifestava o diabo. Cara, cada experiência que eu passava, como eu passou nas vigílias, com o povo espastorado, ele vinha até o descamboriou, ia lá. Aí eu, jovenzinho, eu lembro com meus 17 anos de idade, eu ficava lá dentro. Aí começava um poder cair sobre mim. Aí o senhor fala, sobe e coloca a mão neles. Caia tudo no poder. Tá endemoniado. Não, caia tudo no poder de Deus. E não levantava, não conseguia levantar. Tinha todo tipo de gente lá em cima. Todo tipo, o pastor começava a cantar o corinho de fogo, eu subia, triscava no ombro dele. Aí o outro vinha pegar o corinho de fogo. Só que depois eu era muito retalhado por causa disso, né? Nossa, o negócio vai voltar contra mim. Eu não tava nem aí. Então, assim, só que tem uma conduta. Eu sempre tive uma prudência, educação. Eu tive o senso de discernimento das coisas. Eu nunca fui sensacionalista. E se eu tentasse, o Senhor me pegava. Eu sentia dores profundas, tristeza profunda. Se eu quisesse montar poder, alguma coisa, eu não aguentava já. Eu já não aguentava. Eu tinha que aprender a ficar com Ele. Eu vivi uma vida profunda de oração. Eu preguei muita justiça, eu preguei muita santidade, eu batia muito, né? Meu livro preferido era Abacuque, né? Então, pegava direto, pregador pentecostal mesmo. Só que eu tinha um mover na minha vida. Acontecia as intervenções que eu estava pregando e as intervenções aconteciam. Varria a igreja. Estou te falando de literalmente acontecia aquilo ali. E não era uma brincadeira, não. Era sério. Mas eu não estava no controle daquilo. Isso que era maravilhoso. Eu não estou no controle de nada. Eu me submeti e entreguei os dons a Ele. Um dia eu ouvi uma palavra com 19 anos de idade, quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Entregue a mim todos os dons que eu te dei, tudo que eu te dei. Uau. E eu fiquei assim, como? O que é isso? Eu não entendia. Eu fiquei 1 ano e meio para compreender a pessoa do Espírito Santo. Não tinha ninguém que me explicasse. Eu tive que seguir sozinho.
Falei, o que eu vou lidar? Eu não tô entendendo nada. Chegava na igreja pentecostal, eu tinha um mover em mim. A minha sensação que tinha desaparecido. Eu não entrava mais nada daquilo. Eu comecei a estar num estado de interior, de paz tão profundo no meu interior, de amor tão profundo, porque eu conhecia a pessoa do Espírito Santo. Eu já tinha um fogo dele, eu tinha um batismo de fogo já. Então, eu tinha um nível de poder, de unção e manifestações que aconteciam sobre mim, normal. Mas depois do Espírito Santo, não. Aí ali em diante, sim, ele me doutrinou. Ali me pegou bonito na terra. Comecei a me tornar outra pessoa. Eu fui completamente transformado naquela época ali. Depois todos os dons começaram a voltar a operar de novo em mim, só que de uma maneira diferente. Aí o Senhor selou minha boca, me selou. Eu não abria mais a boca quando eu queria, não falava mais nada quando eu queria. Eu passei a ter uma outra vida. Mas aquele secreto, aquela vida que eu comecei a passar a ter, quando eu começava a manifestar ou subir no altar, a manifestação era extraordinária. Começou a vir uns moveres do Espírito. Os sinais começaram a se manifestar em escalas. E eu comecei dentro da igreja pentecostal, do povo rodar e pular, que não acreditava no mover do Espírito Santo. Acreditavam no profetizar e no rodar, mas no Espírito Santo não. Eles não conheciam nem o Espírito Santo. Meu Deus. Não sabia, se fala do Espírito Santo, não sabia nem quem era. A pessoa do Espírito Santo, a comunhão, vida de oração, amor, os frutos, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Todo aquele caminho ali da intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Então, esse lado eles não conheciam. E esse lado eu entrei. Então, eu comecei, só respondendo a tua pergunta. Sim. Eu passei, e muito jovem tive a primeira igreja. É isso que eu ia perguntar, próximo. O Instituto Escola de Fogo veio bem na juventude mesmo. Nasceu na favela. Na comunidade, lá na comunidade nasceu, num culto lá. Eu comecei na igreja na casa dos meus pais. Então, Deus me deu um mover do Espírito ali dentro. E foi maravilhoso. Tem muita história, muita coisa gravada naquela época, né? Então, é acreditar, cara. Acreditar num lugar onde a boca de fumo, um tráfico violento, uma perturbação do inferno naquele lugar, cara. Eu tô falando que aquele lugar era feio, mano. Era feio. Sério, aposto. Mas ali dentro comecei a viver a glória de Deus. O lugar era um lugar de promiscuidade, um lugar de violência, cara. Cansei de ver gente morrendo perto da minha casa, lá na minha casa, tomando tiro na minha frente. Desde criança eu vi gente morrendo. Sério mesmo, tô te falando, sério. Sério, eu tô na rua, o tiroteio começava. O tiro passava aqui, filho. Meu Deus. Só ouvia. É coisa terrível, assombrosa. Assassinato, pessoas totalmente... Mais de 100 contos tiros mortos em frente à porta da minha casa. Os traficantes que ameaçavam que ia matar meu irmão, minha mãe. Caia morto em frente do meu portão. Então era o alto nível, era fuzil, essas coisas R15, esses caras de armamento pesado chegava, só coisa brava, ficava em frente à porta da minha casa, maconha, cocaína, vendendo em frente do meu portão, cara. Eu descia, eu era jovem pastor, falava assim, aqui é uma igreja. Falei, dá licença aqui, por favor. Eu ia no gerente, ele, opa, vamos sair aí. Então era baile funk em frente à minha casa, aí eu tinha que descer por meio deles. Aí perturbava o diabo também, né? Eu perturbava o diabo, ele me perturbava. Eu ficava com o meu cajado em cima do terceiro andar da casa do meu pai, meu querido. Eu ficava, eu enrolava um talite na cabeça, eu ficava lá em cima, capeta, vai queimar essa boca de fumo agora. Aí vinha as drogadas de madrugada, pegar a droga, vai pra casa agora, fogo no espírito. Aí o pessoal fazia assim, eita, os caras ficavam na jogatina lá, eu pegava assim, eu tava com essa bola de fumo. E pá, eu ficava fazendo assim, daqui a pouco, do nada, fazia assim, ó, bora. Todo mundo saía do nada, ficava vazia a rua. Corria atrás de traficantes na rua. Eu falava, mãe, eu vou ali na boca de fumo. Eu tava comendo com a minha mãe assim, vou ali na boca de fumo, dá com um pouco de comida aqui. Aí pegava as coisas assim e levava. Ficava no meio de mim, tudo escuro. Porque eles ficavam apagados, eles quebravam a luz do poste, né? Tudinho, ficava montão. Falei, galera, tudo bem? Trazer uma comida pra vocês aqui, come aqui. Os meninos desesperados. Comia. Falei assim, chorar por vocês. Manifestava todo o diabo, eu sozinho com eles. Tudo manifestava os demônios. Meu Deus, apóstolo. Tudo manifestado. Tudo assim, escala assim, tudo manifestado. Eu sozinho no meio com eles assim. Era aterrorizante, cara. Eu fiz o terror também, aquele barra também, cara. Porque o diabo me perturbou, mas falei, vou te perturbar, Satanás. Mas eu queria muita guerra, cara. Mas muita guerra, muita loucura. Eu falei, Senhor, por que tanta luta? Senhor, tu vai ver teu futuro. Mas suporta agora, que você vai ver depois. Apóstolo, querendo ou não, tudo isso faz parte da estrutura, né? Faz parte, lógico. Vai gerar um testemunho e uma força em você, né? Porque hoje eu encaro coisas que tem que ter aquela ousadia e coragem. Você tem que entrar em lugares, você tem que entrar. Então não tem medo de favela, não tem medo de traficante, não tem medo de nada, nem de homem, de ninguém. Então você entra por causa da força que foi gerada desde criança no meio daquele... Você vive num ambiente que você perde o medo. Meu Deus. Você vive num ambiente duro, difícil. Então eu conheci o evangelho difícil e duro. Então todos esses moveres de Deus, nada disso subiu à minha cabeça.
eu me encontrei em um lugar com Cristo. Ele falou assim, crê na minha justiça. Nossa, cara, doeu. Porque eu queria sair dali. Imagino. Eu via meus amigos, o pessoal na internet, ficava tudo ministrando, fazendo site, fazendo coisa. Eu tinha um dom profundo de informática, de muita coisa, inteligência, né? Então eu podia fazer qualquer coisa. Eu podia criar qualquer coisa. Eu estava à frente de muita gente em qualquer coisa de tecnologia, eu sabia. Era mesmo, rapaz. Claro. Eu tive, com meus 19 anos de idade, eu tinha minha empresa de informática. Uau. Automação comercial, fazia site, fazia loja virtual. Eu era um crânio. É mesmo, rapaz? 15 anos de idade, eu era o mocinho mais conhecido da região todinha, era eu da cidade. Na casa dos meus pais, meu pai teve que ceder a casa de baixo todinha, só de computador que eu tinha, para consertar. Eu era o mais conhecido. Era dia e noite, tocava telefone. Eu tinha meu próprio telefone, tinha internet, eu tinha tudo. Com 15 anos de idade eu tinha moto, eu tinha tudo, tinha minha carteira de cliente. Aí Deus me pegou 16, eu fali. Fechou as portas pra mim, começou a dar tudo errado na minha vida. Aí Deus falou, vou te pegar. Me pegou. Aí 15 anos Deus me parou. 15 para 16 eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo. Aí falou assim, agora esquece tudo isso, esqueci tudo, fui embora. Uau, meu Deus do céu. Trabalho, é muita etapa, é muita coisa, eu vivi muita coisa, foi muito intenso. É muita loucura, meu Deus. Um dia eu vou contar. E apóstolo, não sei se pode se chamar de uma transição. Eu tenho uma curiosidade minha, que eu tenho certeza que alguém deve ter também. A mudança não sei se foi uma mudança ou ainda existe, Instituto Escola de Fogo para migrar, foi uma transição temporal? Ou foi um direcionamento, uma nova... Sim, vamos lá. O Instituto Escola de Fogo, ele... Inclusive agora, eu estou preparando toda a Escola de Fogo, já estou com a parte online dela. Uhum. Eu fiquei com o Instituto Escola de Fogo, uma igreja com o nome Instituto Escola de Fogo. Aí tu imagina, cara, tu tem uma igreja com o nome Instituto Escola de Fogo? Deus falou, o avivamento vai vir aqui. Eu só acreditava nisso, eu não queria saber de nada. Então todo mundo perguntava, cara, tu é muito doido, que é o doido que vai entrar e sair. Então Deus teve que usar uma coisa muito louca para acreditar, para acontecer o que está acontecendo hoje. Rabinha, pastor, até ouvi uma vez você falar assim com o pessoal, eu pensava que era uma escola de bombeiros. Outra escola de tiro, escola de bombeiro, nunca imaginava que era uma igreja. Eu não coloquei cartaz nada na frente da igreja. Eu nunca coloquei dia de culto na igreja. Até hoje tá pra colocar, tá tentando. E lota aquele negócio lá. A gente nunca colocou isso. Cara, eu vivi um lugar que era só o lugar da feitiçaria ali, onde eu comecei. Onde Deus me deu meu primeiro galpão. Quando chegamos naquele lugar, ele tava comigo na época, eu falei assim, cara, onde eu vim parar, meu Deus? Era desovo de corpo humano na frente, centro de prostituição, casa noturna aqui. Lá na outra frente, casa noturna, a rua só do macumbeiro, feitiçaria, prostituta, tudo que você possa imaginar de ruim, cara. Isso ainda era favela? Ainda lixão. Não, já tinha saído da favela. Já era fora. Saí da favela, só que... O demônio continuou perturbando. Não é possível, cara. Me jogou aqui. No pior. Deus só me jogava no pior. Só me dava um pouco mais difícil. Jogava no pior. Eu falei, Deus, você quer me matar? Me mata. Cara, comecei lá com pouquinhas pessoas só na oração. Só que eu tava vivendo uma dimensão de uma glória. Uma dimensão de uma glória. Eu tinha transitado na minha vida, foi levado para outro plano do reino. Então Deus me colocou ali. A gente acabamos com aquilo ali, limpamos aquilo ali. Foi incrível a vitória que nós tivemos ali. Até o feiticeiro do bairro, um grande feiticeiro do bairro. Um dia já foi meu pastor na frente da igreja, tá o pessoal entrando na igreja de manhã. Eu mando os demônios tudo pra cá. Eu só não mato você, destruo esses anjos em cima dessa igreja. Aquele cara ali eu sei quem é. Já mandei os demônios virar o carro dele, mas não consegue por causa das orações de vocês aqui. O cara falou, bateu de frente, um bruxo da cidade lá. Sinistro, E batemos muita coisa à frente. Fizeram muita feitiçaria pra mim. Era 12 alguidade de bode, de galinha pretas, enterrava bode pra me matar. E eu via, os demônios via, aparecia tudinho. Era mesmo. Chegava, as dimensões tudinho. Eu falei, Satanás, estão fazendo feitiçaria pra mim, né? Mas agora aí deles, então deixa eles só. Agora eu vou fazer uma visitinha no culto deles lá. Eu tô doido. Eu falei, Senhor, rapaz, tu chega numa potência, eu fico que você não tem mais tempo pra nada, você não chega nem perto de você mais. Entende? Deus te coloca uma plenitude muito poderosa. Aí o que acontece? Aí ele era Instituto Escola de Fogo. Escola de Fogo. E fiquei por anos com esse nome. Porque Deus estava me provando se eu obedeceria ou se eu não obedeceria. Eu continuei. Fui até o fim. Até que um anjo me visitou e me revelou o nome do ministério. Ministério Global de Restauração, da Restauração do Avivamento. Emigrar. Eu vou te ensinar a fazer o logo da Emigrar. Eu fiz o logo da Emigrar. O senhor que fez a logo da Emigrar? Estava no Nordeste. Eu falei assim, desceu para minha cliente, falou, eu vou te ensinar. Aí me deu a revelação, eu vi o que era a logo.
Eu vi exatamente o que eu desenhei. Aí pronto, fiz a logo da Imigrar. Fiquei na viagem fazendo. Falei, vou fazer. Consegui. Pá. Já tinha pagado um cara para fazer, outro para fazer, várias pessoas fazendo, não era nada daquilo. Deus me revelou logo. E o nome, ele me deu o nome. Pronto, ele falou, esse aqui é o nome do seu ministério. Esse aqui que eu te chamei. Aí ele me entregou. Aí dali foi a grande mudança que veio no meu ministério. Isso aí. Aí o Instituto Escola de Fogo agora. Agora é uma instituição junta, porém é uma instituição que nós estamos levantando, apostólica profética, para me levar os módulos de todas as construções que estou fazendo ali dentro para as igrejas. Para ajudar as igrejas, para potencializar, para dar cobertura, fortalecer os ministérios através do Instituto Escola de Fogo. E a Imigrar, para mim, não comprometer o sacerdócio, a Imigrar, o funcionamento dela, algumas coisas, estou colocando tudo, estou transitando tudo para o Instituto e criando uma equipe de ministros ali dentro comigo. E vai virar uma instituição de ensino, literalmente, uma instituição. Se Deus permitir também, que eu não estou focado não estou preocupado com mais nada, nem nome de igreja, com mais nada. Mais nada. Eu chego num ponto que você está na... Posso, quando eu estive lá em Alphaville, o senhor me deu uma visão, eu ia deixar para compartilhar isso hoje lá na abertura solta o manto aí, solta da imersão, mas como é que você vê a questão, a visão primeiro, eu vi a Migrar chegando com muita força, não, eu vou usar o exemplo Migrar, mas o seu ministério, Migrar, sim, senhor, na região do continente africano, o que você tem hoje de direcionamento de Deus para lá? Estou esperando meu tempo chegar lá, Deus sabe que se me colocasse lá eu não voltaria mais, né? Eu sou apaixonado pela África. É mesmo, pastor. Mas nunca teve, ou já? Oi? Não. Nós estamos esperando o momento certo. Eu tenho muito africano que me segue, muitas pessoas, muitas coisas para lá. Uau. Só que quando eu falo, não me abro porta para mim mesmo, não vou no meu tempo e espero quando for a hora certa. Porque ele vai me prender ali, se eu entrar ali. Tá bom, se ele descobrir, se eles viram um mover que veio aqui, que você viu lá, já era. Já era, mano. Se eles veem isso, nessa potência, meu Deus do céu. Aquele povo é profético, aquele povo é doido pela glória. Aí sim eu vou ter culto de 15 horas e não vai ter problema. É verdade, verdade mesmo. Ali a escassez é grande. Então tem muitos pontos que necessita ser muito poderosamente. Né? Eu tive a graça, eu recebi muitas origens dos profetas africanos. Eu fui levantado, eu recebi anjos guardiões de lá. Foi mesmo. Eu tenho experiência com a África muito profunda que Deus me leva, só que eu não posso falar, né? Tantas coisas não posso, a gente não tem certas permissões. Sim. Mas é de lá. Uau. Tem forças extraordinárias. Eu não conheci, recebi a origem. Né? Deus falou assim, falava assim para os continentes, eu levantei mais um profeta africano agora no Brasil. Então é uma origem, é uma graça, é algo muito similar, muito parecido. Entendendo? E eu não tinha um amor profundo dali. Aí você vai ver minha avó, né? A mãe da minha mãe descendente direto de africano. Né? Minha avó era negra, mas negra mesmo, africana, que ela foi deportada. A minha bisavó, minha avó era escrava. Sério? E o meu avô europeu, branco de olhos azuis. A minha mãe é morena, né? Meu pai é branco. Sim. Meu pai é descendente também de europeu. Aí repetiu de novo, meu pai é descendente de europeu e minha mãe negra. Aí eu nasci branco de olhos azuis e azulzinho. Aí depois Deus foi lá e apagou meu azul pra tirar minha vaidade, escurecer um pouquinho. Aí tô aí, essa mistureba aí toda aí. É muito mistério, mano. Imagino. Nós temos aqui 9 minutos. Fala pra mim. Em 9 minutos, compartilhe conosco algo que está sentado sobre o seu coração, como um conselho. Um pai espiritual dando a uma nação. Okay. Um apóstolo dando a uma geração. Se tem algo que hoje você tem direcionamento de Deus, como um pai espiritual, que a gente reconhece e sabe que literalmente Amém. Você tem esse manto paterno sobre você para multidões, né? E de que forma você aconselharia e conduziria os filhos, a igreja brasileira para esse último tempo? Okay. Agora? Uma coisa, um ponto importante. Deixa eu falar algumas coisas que Deus tem que falar para mim. O Senhor, Ele me deu uma graça esse tempo agora, Ele me visitou de formas extraordinárias. Eu vi o rio de fogo dos últimos dias, eu herdei, eu entrei e recebi esse batismo de fogo. Não estou te falando que eu já tinha recebido, estou falando uma profundidade naquilo que eu já tinha recebido antes. E o Senhor falou assim para mim, a ordem agora dos últimos tempos para a igreja na terra. Não se segue mais uma ordem de ministério que já permitia até aqui. Apóstolo, profeta, evangelista, tudo isso já foi feito.
Por isso que está no livro de Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade de fé. Então 5 ministérios aqui, aí Paulo diz, até que todos. Cristo nos deu até que todos alcancemos a unidade de fé, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus para a obra do ministério. Isso. Então todos os santos são convocados para o sacerdote desses últimos dias. Então qual é a grande ênfase agora? Nós estamos quebrando esse vício de pessoas ficar para servir tem que ser consagrado a alguma coisa. Nós estamos precisando de discípulos. O Senhor falou assim, levante uma ordem de discípulos na terra. Eu estou vendo o Senhor ungir, o Senhor me levou em espírito, eu vi várias formas, eu estou vendo coisas extraordinárias, eu estou vendo coisas acontecendo na igreja. O Senhor me leva em espírito para entender o que está acontecendo com elas naquele momento daquele fogo. Porque elas gritam, porque esse fogo são ungidos. Eu falo assim, isso aqui é as dimensões do sacerdócio delas, está se abrindo do desígnio que está se abrindo dentro delas, elas estão encontrando o desígnio do fogo delas. E o Senhor falou assim, estou chamando uma igreja, não estou chamando só um corpo ministerial. Uau. A obra do corpo do ministerial ela já encerrou seu ciclo. Nós não estamos mais nessa ordem. Uau. Agora, para mim, não importa se você chama de apóstolo, profeta, não estou nem aí. Eu tenho esses mantos na minha vida. Mas a questão maior é ser homens e mulheres de fogo. É levar uma geração para um avivamento de fé e de poder na terra violento. Mas nós precisamos de homens que estejam posicionados e capacitados para isso. Que não usurpem a glória de Deus. Que não façam comércio em cima disso. Eu não estou pensando em ficar criando rede de ministério, mas Deus me deu. Você vai espalhar pelo Brasil. Querendo ou não, você está com a autoridade. Eu estou te dando isso. Eu não quero isso. Eu não estou buscando isso. Para mim, ficar focado em uma coisa só. Só uma. Mas eu estou hoje trabalhando por muitas coisas em favor do povo de Deus no Brasil. Então o que acontece? O conselho maior, cara, que você precisa estar ligado com o homem de fogos e aqueles que têm um desígnio para os últimos tempos. Tem que estar, não adianta, porque não vai suportar, vara. Estrutura religiosa não suporta mais. Esses segmentos e aonde a igreja ficou parada, estagnada e viciada em ministérios, em sucesso de ministério, isso não cola mais, vara. Porque salvação e transformação é poucos que estão tendo ali dentro. Se a igreja não for mergulhada nos rios de fogo, no poder dos últimos dias, nós estamos falando do revestimento dos últimos tempos. Mano. Como é que essas famílias vão suportar? Como é que essas crianças vão suportar o sistema que está vindo agora? Meu Deus. Como é que essas crianças vão suportar a ideologia de gênero da escola? As nossas crianças precisam estar no fogo, mano. Eu estou vendo as crianças sendo incendiadas. Elas precisam estar debaixo do mesmo batismo que a gente, mano. Os pais, os novos e os velhos. Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, aí fala dos vossos filhos, vossos servos, vossos velhos e vossos servos profetizarão, sonharão, e terão visões. São 3 dimensões do profético. Os sonhos, o profético propriamente dom profético e os sonhos proféticos. Engraçado que a palavra sonhos ali é charlão. Charlão é sonhos proféticos, não de charlã. Charlã é sonho normal. Charlão, sonhos proféticos. Terão sonhos proféticos, profetizarão. Na vida, que vem na palavra na vida de profeta, eles vão profetizar profeticamente, serão uma geração profética. Os últimos tempos, a igreja precisa estar mergulhada no profético, para poder ver, interpretar e se mover e saber o que está acontecendo no reino do Espírito e interagir espiritualmente nas dimensões espirituais. O que nós estamos precisando agora é quebrar esse vício, uma idolatria a títulos ministeriais, embora não é um título, você sabe que é uma natureza que herdamos. Entende? Mas muitos estão se dizendo, se colocando em certas posições, estão comprometendo demais o verdadeiro ministério. E o povo está lá embaixo, como se eles estão unificais. Nós estamos precisando de um avivamento que toma a noiva do Cordeiro. Nós estamos precisando, nesses últimos dias, que todos nós sejamos engajados e comprometidos com o fogo, com a colheita dos últimos dias e a nossa salvação, a salvação da nossa família. O que mais Deus tem me cobrado agora, meus irmãos, minha casa, meus primos, meus parentes, intercessão, oração, cara. Pregar para eles, estou trazendo todos eles, está arrastando, tem que arrastar eles para o reino, usar o que Deus me deu para trazer eles. Eu vejo, irmãos, é tanta experiência nessa área, tanta profundidade. O Senhor me falou para mim, nós somos uma nova raça. Olha o conselho. Eu estava indo para o Rio de Janeiro em setembro do ano passado. O Senhor falou assim, desce para o Rio que eu vou te dar um novo batismo. No avião, desce um guardião do céu ouvir. Esse é o que me guarda. E começou a falar comigo. Vocês são uma nova raça na terra. Vocês não são mais a geração passada. Agora é necessário vocês terem uma nova dimensão de fé. O mundo vai se acelerar ainda mais. E é necessário que vocês recebam uma nova dimensão de fé. Recebam um batismo, uma nova dimensão de fé. Mano. Depois que eu recebi isso, aconteceu um mover no meu ministério ainda muito mais glorioso e violento de tudo que eu já tinha recebido em todos esses anos. Nada se comparou a isso. Nada se comparou a isso. E foi 6 meses. Depois de 6 meses recebi agora algo sobre o avivamento. Agora recebi um outro batismo de novo. Eu estou debaixo desse batismo aqui agora para ministrar a vocês. É outra dimensão, outra escalada já. Entende? Então agora o que está acontecendo? O que Deus me revelou no meio disso tudo? Eu vi a geração. O Senhor me dava um bebê. Estava sendo lá banhado pela mão, uma mão de um homem banhava aquele bebê.
Aquele bebê estava em chamas. A pele era em fogo. Recém-nascido. O Senhor falou assim: vocês são a nova geração. Estou te entregando o desígnio da nova geração. Eu recebi bebê, varão, para despertar a nossa geração. É outro tipo de dimensão. Está descortinando dimensões do evangelho, da palavra, coisa que eu nunca vivi em toda a minha vida. Nós estamos entrando em rios profundos, muito gloriosos. Está se abrindo. Está sabendo coisa muito mais profunda. Então, qual é o comprometimento agora? É querer um avivamento, velho. É nós parar com os vícios e o povo deixar de ficar esperando uma coisa de ministério. Tem que ser consagrado para ser diácono, para ser alguma coisa, para ser pastor, para ser alguma coisa. Pelo amor de Deus, nós temos que ser ovelha. Temos que todos voltar a ser ovelha, ser apacentados e ter o coração. E todos nós nos colocarmos nesse lugar de humildade e deixar que o fogo e a glória nos tome na terra. Separar discípulos, pessoas que venham dar fruto, começar a dar fruto, colocar para interceder, colocar para ganhar alma, colocar para operar no poder do Espírito Santo com ordem. Eu estou vendo um momento glorioso, mas tem ordem. É isso que é maravilhoso. Eu estou vendo algo sólido e profundo acontecendo. Podemos chegar lá. Então, meu grande conselho aqui agora, para as pessoas em tudo, finalizando isso aqui, no Senhor, é necessário que a igreja se desperte e se comprometa profundamente com o chamado dos últimos dias. A igreja não é mais a mesma igreja. Nós não estamos agora, não é uma preparação só para arrebatamento agora é preparação para guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Deus não me fala de arrebatamento agora. Ele me fala de guerra dos últimos dias. O arrebatamento está chegando. Só que nós estamos se levantando uma geração que vai encarar o sistema da besta, varão. Querendo ou não, é AI. Querendo ou não, eu vi, Deus me levou em espírito, pastor Fábio. Agora que eu lembrei, eu vi a imagem da besta, varão. Uau. E o que era a imagem da besta? Um crânio imenso robótico, varão. Imenso. O senhor falou, a imagem da besta. Eu vi os engenheiros, cara, construindo tudo aquilo ali para ser um sistema autossustentável, se autocarregar, ter vida própria. Uau. Você imagina o que os homens estão fazendo na Terra? É mesmo, posso. Você está entendendo? A igreja, como é a igreja de fogo? É a igreja gloriosa dos últimos dias. É a ordem. Maior do que uma ordem apostólica, maior do que uma ordem profética. É a ordem da glória do Cordeiro. É vindo do Cordeiro dos últimos dias, varão. É a restauração da noiva, é a ascensão da noiva. É fazer que a igreja venha ter uma ascensão gloriosa nos últimos dias agora. Nós temos que levar esse povo para o rio do fogo, pastor Rafael. Não importa o preço que nós pagamos. Não importa se me chama de ser pastor, se eu for pastor. Não. Nós carregamos a chama dos últimos dias, varão. E faz dos seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Nós somos labaredas de fogo. E faz. Se você puxar em Salmos, se você vai para Salmos, essa palavra ali está fazer o verbo asa, de criar, fazer. Nós somos criados. Estamos em um processo de transfiguração, varão, formação de fogo no corpo, varão. Meu Deus. Fazer a igreja transitar para esse nível de fogo. É isso que nós estamos necessitando agora. Coisas lindas e maravilhosas eu podia fazer. Eu podia usar todo o recurso do ministério. Eu podia pensar em mim, eu podia ser milionário já. Eu podia pensar em sistema. Eu podia estar com muita gente famosa que está em contato comigo. Eu podia seguir caminhos aqui. Eu podia estar em certo congresso ali, me envolvendo com muita coisa. Mas não, Deus falou assim, envolve só com uma coisa só. Eu me comprometi profundamente, internamente, em crescer e desenvolver a visão e o fogo do avivamento. Querendo ou não, eu fui imerso nisso. Eu vejo só isso, eu não quero saber de outras coisas. Eu não estou impressionado com outras coisas. Que Deus tiver que me dar matriz, eu que me dar coisas maiores, Ele dê para Ele, para a glória dele. Mas eu já falei, meu filho, Deus mandar o dó que está no meu instituto aqui para alguém, eu dou. Eu vou embora. Eu não estou preso, isso aqui não é meu. Que é dele, isso aqui eu não estou agarrado a isso. Nós precisamos estar comprometidos com isso. Cara, o amor profundo, a unidade profunda, trazer a igreja para a verdadeira unidade. O Senhor falou isso a mim. Esse tempo agora, meu ministério está sendo poderosamente tratado nisso. Na dimensão da salvação, na dimensão da unidade, para viver o verdadeiro fogo do avivamento. Estamos quebrando esse negócio de achar que um é melhor do que o outro, velho. Nós estamos precisando de humildade. Essa arrogância, eu vou achar que está milionário, que tem ministério grande, que alguma coisa, isso é muita arrogância, cara. Não se preocupe, o avivamento vai vir pelos pequenos. Eu sou o pequenino do papai. Eita, glória. Você falou assim, eu vou começar por meus vasos santos, meus pequeninos varões. Já tá acontecendo, mano. O povo doido tá doido, eles estão vendo. Então assim, isso eu te contar pra você, eles estão vendo. Mas deixa, o fogo vai incendiar ainda mais. Vai incendiar, eles precisam ver muita coisa para criar, mas já tá acontecendo. Nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Eu digo para muitos líderes, tome cuidado. Porque as pessoas correram atrás de fama e riqueza agora. Tá esse excesso de todo mundo querer apostólico, da paternidade. Estão falando na carne. Carne. Estou falando coisa do espírito. Coisa que a gente não vai ficar se gloriando com isso. É para desígnios e propósitos santos e eternos. Varão. É isso que nós estamos buscando. Uma igreja que tem a visão da eternidade. Eu estou apaixonado por isso, cara. Uau. Mês que vem, estamos lá, encontro sedento ao avivamento do Rio de Janeiro.
Eu vou levar o povo tudo, e vai ser mais de 300, 400 pessoas comigo no monte, é culto no monte, velho. Vou fazer meus discípulos tudo acampar comigo lá no monte 3 dias, vai ficar dormindo lá em cima, na oração comigo, descendo pro culto pra igreja, vão andar na rua, expulsar demônio na rua, tu vai ver mês que vem. Tu vai ver, mês que vem tu vai ver a loucura. Acabou. É isso que a gente precisa, e a gente precisa estar unido. É isso aí, apóstolo. Os homens de Deus, os santos que estão na humildade, que estão no verdadeiro temor, na santidade, que o fogo santo, não é fogo estranho, não. Tem muita gente que ficou pegando dos outros aí, estão tudo pelo caminho do dinheiro, da monetização, do falso avivamento. É fogo estranho. É isso aí. Sabe o que é fogo estranho? As pessoas estão levando pessoas para os eventos, estão consagrando a pessoa profeta, apóstolo, sem comprometimento nenhum. Aí o povo voltou tudo estragado para a igreja deles. É uma mania, uma mania feia. É isso mesmo. Você tá entendendo? Não, eu estou desconsagrando meus pastores, irmão. Eu estou tirando. Eu tô falando, vocês estão voltando a ser discípulos. Seja discípulo, irmão. Não, você me chama de apóstolo, de profeta. Seja discípulo, seja um homem de fogo, mas tá pegando. Agora sim. Agora o povo está engajado nisso. Eu estou vendo o povo engajado na verdade e estamos matando vaidade. Estamos matando a vaidade, nós estamos sentando. Agora é produtividade, é fruto, é obra, querido. Né? Eu ficar no ministério perdendo tempo, sentar ali e ficar fazendo culto para nós. Não. Até quando, Rafa? Até quando eu ficar, pastor? Até quando, profeta? Não vai ficar até quando nisso? Esse mesmo. Ó, e o que eu vou falar para o senhor? A diferença é que esse fogo que eu vou falar para o senhor, esse batismo, essa dimensão de glória, esse manto de fogo que eu entrei. Se você estiver operando no apostólico, no profeta, você opera. No evangelista, você opera. Uau. Você opera em todos os ministérios, você opera em tudo e outra coisa que está além dos 5 ministérios, meu querido. Tem coisa que só pertence ao Cordeiro, é outra ordem. Tem coisa que só pertence ao ministério dos anjos, a gente operar, só eles podem nos dar isso na terra. Meu Senhor. Tem muito mais coisa, tem mais. É isso que nós necessitamos. Matar as vaidades, voltar para a realidade, voltar às primeiras obras. Apocalipse 2. Voltar ao primeiro amor. Bem. Pô, foram vir no avião. Tem uma hora que eu tava assim, tava quieto ali. Comecei já a chorar, assim, segurou. Eu vi o Senhor, eu falei, Senhor, eu só quero te amar. Eu não quero sair nunca disso daqui. Nunca tire de mim o quebrantamento. Eu quero viver o primeiro amor pro resto todo da minha vida. Não tô aqui pra ser melhor do que ninguém fazer nada, Senhor. Nada. Vamos levar o povo, Pai. Levar eles pra viver isso, Senhor. Com seriedade, maturidade, equilíbrio profundo, mano. Temos que ser forte no ministério da palavra. O ministério da palavra é domínio, mano. Você prega a palavra em domínio, já é. Não tem brincadeirinha, meninice na minha igreja não, querido. O povo tudo tomado fogo, rungindo na terra, os jovens tudo incendiado, mas povo de barulho. Mas você vê, cara, humildade. Educados, porque vê meu exemplo. Eu me humilhando. Me desfazendo de mim mesmo, dando exemplo. Tudo bem com orgulho aqui dentro, não. Tem muito para fazer em você ainda. Não fica se confundindo com esse fogo que vocês estão recebendo ainda, não. Você só está recebendo parte muito pequena. Em breve vocês vão ser herdeiros disso. Continue trabalhando, matando teu velho homem, tua carne. Vamos ver se essas lascivas, vamos ver se esse nível de promiscuidade, orgia está nessas igrejas. Vamos derrubar primeiro em vocês. Vocês têm que ser santos na terra. Levantar uma geração santa, apartada da imoralidade, da perversidade, da ganância. Esse negócio de vício de Instagram, esse povo viciado. Nós fazemos por um propósito que entendemos já. Muitos não entendem isso. Eles querem outra coisa. Eu fugi, velho. E Deus tá me forçando. Vai, filho, fala. Eu falei, cara, tem de tudo que você possa imaginar pra gravar. Não tem tempo, velho. Acordo, não sei nem como é que eu vou dormir, como é que eu vou acordar. Não tenho agenda mais pra mim na terra, não tô conseguindo mais nada, fazer mais nada. Você tá tão comprometido com ele, a gente não sabe mais nada. Cada dia é um dia que eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Cada dia um movimento, algo está acontecendo. Eu tenho que me mover nisso. E eu fui treinado para isso. Passei anos sem ter horário certo de dormir ou acordar. Então passei anos nisso para suportar o que eu... Há muitas coisas para ser falado. E já começou o avivamento. O avivamento ele já começou. Já. Meu Deus. Já começou. Amém. Obrigado, seu carinho. Obrigado a vocês. Posso? Muito obrigado. Que privilégio. A gente não poderia terminar de outra maneira senão orando. Olha, posso, nos abençoe. Pai, nós damos graça a Ti, eterno e soberano, soberano das nações, que Teu nome seja grande entre nós, Pai. Engrandece o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Engrandece, Camandria, Cetria. Engrandece na terra, Pai, o nome do Cordeiro. Aleluia. Ó Senhor, que habite em nós, ó Pai, o Teu temor e a Tua santidade, a Tua glória eterna, Pai. Ó Senhor,
Senhor, que o fogo que traz a incorruptibilidade e a imortalidade, o fogo do santo, o fogo do teu Monte Santo, e tu és um Deus de fogo consumidor. Esse fogo vem estar nos consumindo para ti, meu Senhor da glória. Oramos para que o teu nome seja engrandecido através dos seus vasos de santidade, os seus vasos, ó meu Pai de barro, vasos a qual estão disponíveis para ti, meu Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a tua vontade nessa terra, Marrassúria. Este fogo já chegará sobre ti, pastor Rafael. Chegará sobre a tua casa. Entre as caletas e as caroscas, Malagaia. O fogo aumentará em ti, filho, 10 vezes mais. Oh, Senhor da glória, tu fará coisas poderosas nessa terra. Fará estremecer as estruturas antigas, abalará os tronos e poderes das trevas. O Senhor está levantando uma igreja que tomará poder e autoridade nas esferas altas e baixas. Tomaremos poder no ar, na terra, Senhor. Tomaremos poder sobre as forças das águas. Amarraremos, afugentaremos, colocaremos em cativeiros eternos os demônios. Aprisionaremos as forças do inferno que assolaram a geração, que estavam soltos por aí, que não foram amarrados, mas estamos aqui para expulsar os demônios da terra, para apregoar o ano aceitável do Senhor, a restauração, meu Senhor, da igreja da última hora e do povo sedento por salvação. Pai, incendeia a igreja da última hora, incendeia-nos nessa terra, toma-nos para os propósitos eternos do avivamento do Brasil e das nações. Estaremos juntos, ó Pai, vemos os grandes milagres. Ambrevaria sacaia raia semanecaia. Oh, yashimendria sambos que Kenya. Eria samaria andos comenecaia de caia. E aqueles que estão ouvindo, meu Senhor, essa palavra agora, sejam incendiados na terra, eles debaixo do teu poder e da tua glória eterna. Oh, Rabi, nós te damos glória. Oh, Mestre, te damos glória eterno. Oh, tu és santo, verdadeiro e justo. Escambriandia, escambredia, escamina, escariando some de raça de caia da caia. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva os corações dos líderes, pastores, das ovelhas. Vemos os jovens, crianças, jovens envolvidos no fogo, tomados pelo quebrantamento, pela humildade eterna, pelo fogo, pela paixão, Senhor, incendiados pela glória do teu Espírito, Pai. Viveremos para ti, somente para ti, porque por ele e para ele são todas as coisas. Te damos glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Oh, aleluia. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.